Começa agora o Jornal Visual Minas, na língua brasileira de sinais. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal autorizou, sem restrições, as pesquisas com células-tronco de embriões humanos. Células-tronco surgem logo depois da fecundação e é por meio delas que o organismo humano é formado. No Brasil, apenas um tipo de pesquisa é feita, com células-tronco adultas. A discussão sobre o uso de células embrionárias é polêmica e envolve a igreja. O embrião é um ser humano, não é? Possui uma alma, é uma pessoa. E a ciência, como explica Sérgio Danilo Pena, uma das maiores autoridades em genética no Brasil. É você imaginar a situação que você esteja num incêndio, por exemplo, e que você tenha, de um lado, um recém-nascido vivo e do outro, um botijão de nitrogênio líquido com 20 embriões. Qual dos dois você salvaria? No Supremo Tribunal Federal, um cenário dividido. Ministros contra, outros querem restrições ao uso e os favoráveis. Quem defende o uso das células-tronco embrionárias nas pesquisas se baseia na possibilidade de conseguir a cura de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, e da recuperação de áreas infartadas do coração. Isso, então, vai ser muito mais útil porque o potencial terapêutico, o potencial de uso em medicina das embrionárias é muito maior. E também, mesmo que todos os avanços não sejam feitos aqui no país, nós precisamos de ter uma comunidade que saiba trabalhar com essas células para poder absorver os avanços dos outros países e colocá-los em prática. Já o debate entre aqueles que pediam alterações na lei girava em torno de propostas como usar o embrião sem que ele seja destruído e utilizar apenas aqueles que não têm potencial para dar origem a um bebê. O cientista vai além e aponta uma alternativa. Pesquisas de um grupo japonês e depois de um grupo americano estão mostrando uma terceira via. Você, no laboratório, pegar células-tronco adultas e transformá-las em células que se comportam como embrionárias. Então, você nem tem a objeção ética e você, ao mesmo tempo, tem uma célula extremamente eficiente. E a decisão foi comemorada por pessoas que sofrem de doenças degenerativas. A vitória foi da esperança. Para Francisco, esperança de voltar a andar. Felicidade, muita felicidade. Apenas o presidente do Supremo, Gilmar Mendes, fez alguma ressalva. Ele queria que as pesquisas fossem fiscalizadas por um órgão central. O tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, ministro Carlos Brito, julgou improcedente a ação. A cientista Maiana Zatz, da USP, ressaltou que o caminho ainda é longo, mas que o Brasil está agora em sintonia com os países onde a pesquisa já está adiantada. Nós não estamos prometendo tratamento a curto prazo, a gente sabe que vai demorar, mas o que nós estamos prometendo é que nós vamos dedicar a pesquisa com corpo e alma. Os movimentos contrários à pesquisa com células-tronco já começam a organizar nova campanha. Segundo o coordenador nacional do movimento Sem Aborto, Jaime Lopes, a intenção é que os embriões, em vez de irem para pesquisa científica, sejam doados para casais inférteis. Outra iniciativa é lutar pela aprovação do projeto de lei que trata da reprodução assistida, que não permite o congelamento de novos embriões. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Quem nunca desejou que o dia durasse mais de 24 horas? Tem muita gente que briga contra o tempo para conseguir fazer tantas tarefas diárias. A vida de Ellen é igual à de muitas brasileiras. O dia começa às 6 da manhã e só termina depois das 11 da noite. São 17 horas para fazer tudo, mas ela diz que ainda é pouco. É preciso arrumar tempo para cuidar dos 2 filhos. Mamãe tá aqui, filho, calma. Administrar a casa
fazer compras, pagar as contas e ainda trabalhar. Se eu pudesse dormir só 2 horas e recarregar as minhas baterias seria o ideal, mas não tem, o que a gente vai fazer? Quase tudo sozinha, porque o marido trabalha viajando. Eu tento fazer o melhor que eu consigo, mas às vezes é difícil, porque são muitas coisas para um dia só. A rotina de Cristina não é tão diferente como a da Ellen. Como que é essa rotina, Cristina? Bom, eu trabalho fora 8 horas por dia, tenho 2 crianças, tenho que cuidar da casa, faço algumas atividades extras, é bastante coisa, né? Então, pensando aí nas diversas tarefas da Cristina, o marido dela, o Vinícius, resolveu tomar uma decisão. Eu resolvi fazer o curso para poder ajudar, né, nas tarefas da casa. Vinícius aprendeu no curso que a palavra-chave é planejamento. Assim, ficou fácil decidir quem iria fazer o quê. Vinícius escolheu dar mamadeira e banho nos filhos, fazer as compras de casa e lavar as louças. Não perco mais tanto tempo na frente da televisão, na frente do computador, né? A gente conseguiu organizar melhor o tempo, distribuir o tempo nosso com as várias atividades do dia a dia, né? Então você consegue administrar melhor, você não perde mais tanto tempo. E agora seu dia sobrou tempo aí. Melhorou bastante, a gente ainda está implementando algumas coisas, mas já dá para ver alguns resultados. E o Jornal Visual termina aqui. Até amanhã. Olá, está começando o Jornal Visual Minas. O Banco de Sangue da Hemominas, em Belo Horizonte, está com estoque abaixo da média. Diariamente, são 250 doações, mas elas são insuficientes para abastecer os hemocentros de todo o estado. Responsável por cerca de 90% das transfusões de sangue em todo o estado, registrou uma queda de 50% no número de doadores. Se este número persistir, as cirurgias programadas podem ficar comprometidas. Cirurgias programadas eletivas, se continuar do jeito que está, nós vamos ter que pedir aos hospitais que suspendam para atender só as urgências. A auxiliar de enfermagem explica que a doação de sangue é simples e não traz complicações para a saúde. Ninguém fica doente porque doa sangue. A maioria das pessoas, depois que doam sangue, se sentem bem, não tem problema nenhum. É a segunda vez que Márcio doa sangue e pretende continuar. Assim que eu puder doar sangue, né? Aí eu vou continuar. Pretendo estar com essa doação, começando a fazer outras vezes para estar ajudando no estoque aqui do Hemominas. A Fundação Hemominas fica na Alameda Ezequiel Dias, número 321, no bairro Santa Efigênia. As doações podem ser agendadas pelo telefone 0800 31 01 01 01. A queda de temperatura e a redução de chuvas nessa época do ano ajudam a diminuir os casos de dengue. Mas nem assim a população pode se descuidar com a doença. A estiagem é uma ótima chance para limpar os quintais e eliminar de vez os focos de reprodução do mosquito. Uma viagem diferente para os passageiros desta linha. Não tem nem tampa no vaso. Ninguém usa, acho que é só os mosquitos. O teatro dentro do ônibus é uma forma de reforçar as campanhas contra a dengue. Vamos acabar com a dengue. Cuide da sua família, da sua casa, oriente o seu vizinho e juntos cuidem do seu quarteirão. Fazer de tudo para ficar livre dessa praga, né, que é um negócio terrível. Se não fizer esse programa de prevenção agora, quando chegar no verão, dezembro, janeiro, fevereiro, corre-se o risco de ter uma epidemia. Juntos no combate à dengue. Muito obrigado pela atenção, gente. Tenham todos uma boa viagem.
É no outono, época do ano em que o tempo fica mais seco e as chuvas escassas, que os focos de dengue tendem a diminuir, mas a população não pode descuidar. De acordo com esta bióloga, o perigo da dengue está presente o ano todo. Retirar os ovos do ambiente, retirar os objetos que não servem, os inservíveis, garrafas plásticas, garrafas de vidro, tampar as caixas d'água, para que a gente não tenha uma epidemia no final do ano. Em Belo Horizonte, as vistorias continuam. São feitas todos os dias. Tira o pratinho, lava com água, sabão, uma bucha, esfregando bem na beirada, para evitar que fiquem os ovos acumulados no prato, tá certo? Esta casa fica na região Nordeste, a que tem o maior número de casos de dengue da capital. Seu Alair conta que só passou a se preocupar com a doença depois que a mulher dele teve dengue. Se aparecer novamente, vem hemorrágica, né? É problemático, né? Mas os cuidados ainda são poucos. O agente encontrou várias irregularidades na casa dele. A caixa d'água, que ainda é um dos nossos maiores problemas. Ela estava com a tampa quebrada e ali é um ambiente perfeito para o mosquito proliferar. Muita água, um lugar escuro e bem úmido. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos de dengue em Minas já aumentou 17% neste ano em comparação com 2007. Desde janeiro, foram registrados 37.914 casos no estado. A gente continua fazendo trabalho em escolas, na comunidade de forma geral, para que as pessoas estejam sempre atentas e nunca esqueçam de eliminar aqueles locais onde o mosquito possa reproduzir e possa colocar seus ovos. Confira agora as oportunidades de emprego para pessoas com deficiência. 9 vagas para auxiliar de linha de produção para trabalhar na Grande BH. Horário, revezamento. Salário, R$ 470. Segundo grau completo, acima de 18 anos. Experiência de 6 meses. Tipo de deficiência, física parcial, auditiva parcial e auditiva total. 3 vagas para ajudante de carga e descarga de veículos e entrega de mercadorias para trabalhar na capital. Horário de 8 da manhã às 6 da tarde. Salário R$ 460. Segundo grau completo, acima de 18 anos. Sexo masculino. Não precisa ter experiência. Tipo de deficiência, auditiva parcial ou total. 2 vagas para auxiliar de escritório para trabalhar na capital. Horário comercial. Salário R$ 585. Segundo grau completo, acima de 18 anos e sexo feminino. Experiência de 1 ano. Tipo de deficiência, física parcial. Os interessados podem procurar o posto da CAAD, na Rua da Bahia, 2200, em Lourdes. O horário é de 8 da manhã às 5 da tarde. Mas atenção, é preciso chegar até às 4 da tarde para pegar a senha. A CAAD lembra que as vagas são só para pessoas com deficiência. O telefone para informações é o 32 92 7754. E a proximidade do inverno deixa a umidade do ar mais baixa e causa dificuldades de respiração, principalmente para quem vive em cidades com altos níveis de poluição. Nos períodos de outono e inverno, o ar fica mais seco e a população sente os efeitos da mudança no tempo. Dificuldades para respirar, tosse, cansada. Dirijo o dia todo de carro fechado, entendeu? E essa poluição, entendeu? Incomoda bastante. Piora muito a respiração da gente. À noite é um sufoco terrível. A umidade relativa do ar é considerada normal quando está acima de 40%. No último mês, algumas regiões do estado, como o Triângulo e o Noroeste, registraram menos de 30%. Apesar da chegada de uma frente fria em Minas, a previsão é de que o clima volte a ficar seco nas próximas semanas. Essa frente fria, depois que passar, o que nós esperamos que ocorra até a terça-feira da semana que vem, ela de novo, o tempo de novo aqui no estado vai ficar mais seco e com isso volta o quadro de baixa umidade relativa. Em Belo Horizonte, essa semana a umidade ficou em torno de 37%. O ar seco e frio favorece a sangramentos no nariz,
a secreção, criança ou adulto tem uma tendência maior de ter sinusite, infecções de ouvido, porque tem uma comunicação do nariz com o ouvido, então favorece a otite, favorece a amigdalite, favorece a laringite, favorece as crises de asma e bronquite, né? E a pneumonia também. Neste hospital infantil, o número de atendimentos a crianças com problemas respiratórios aumentou 30%. Para a dona Analice, o clima seco prejudicou a saúde do neto. Está com peitinho, o narizinho está escorrendo bastante e agora deu um quadro de febre também. Alguns cuidados podem amenizar os problemas causados pela baixa umidade do ar. Beber bastante líquido, lavar o nariz com soro fisiológico, ter o hábito de estar jogando soro no nariz, evitar contato com pessoas que já estão gripadas. Os pacientes que são asmáticos, os pacientes que têm rinite, que fazem uso de medicação preventiva, é importante que eles mantenham a medicação e não suspendam, porque essa época é a época mais crítica, né? E por hoje é só. Até amanhã. Está começando o Jornal Visual Minas. Mais da metade dos pedidos feitos ao INSS na capital são de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade, um número grande de segurados que lotam as agências. Para melhorar a qualidade do atendimento, começou a funcionar na capital uma unidade especializada em perícias para estes casos. Sebastião é motorista e está afastado do serviço pelo INSS há 1 ano e meio. Ele tem sintomas da síndrome do pânico. Vou ficando agitado, assim comigo mesmo, se alguém conversar comigo, eu tranco no meu quarto, não tenho condições de nada, imagine dirigir ônibus. Ele recebe o auxílio-doença, mas até conseguir o benefício precisou ir várias vezes a 5 postos do INSS para renovar os exames médicos. Sebastião diz que, na maioria das vezes, as agências estavam cheias e o atendimento demorava. Tem tido o dia de eu ficar na agência o dia todo para ser atendido. Assim como Sebastião, muita gente tenta conseguir esse tipo de benefício. Segundo o INSS, 60% dos requerimentos recebidos, cerca de 7 mil por mês em Belo Horizonte, são para auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade. Na tentativa de agilizar o atendimento a essas pessoas, o INSS criou um posto só para perícias. O atendimento é feito no Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. Alguns segurados reclamam da localização. No centro, para mim, era bem mais era melhor lá, né? Mais perto. Longe, porque eu moro lá no Planalto, né? A agência está centralizada no bairro Padre Eustáquio e a maioria das linhas de ônibus de Belo Horizonte convergem para aquela região. Nós temos a região de Venda Nova, tem ônibus que facilita o acesso, a região do Barreiro tem ônibus que facilita o acesso e tem o metrô próximo à agência. 16 peritos trabalham na expectativa de atender a mais de 300 pessoas por mês. E para os segurados, o atendimento tem sido satisfatório. O atendimento, para mim, estou vendo rápido. Bem calmo, tranquilo. Cheguei e fui atendido rápido. Essa é a primeira unidade com esse tipo de atendimento no estado. A previsão é que seja inaugurada ainda este ano outra agência em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Nas cidades onde não há posto especializado, as perícias podem ser feitas normalmente em qualquer agência do INSS. Outras informações pelo número 135 ou na página da Previdência Social na internet. A Superagro 2008 movimenta o agronegócio em Minas. 700 expositores estão reunidos no Expo Minas. São criadores e empresas especializadas em máquinas, equipamentos, serviços e insumos agrícolas.
Durante a feira, serão expostos 3.000 animais de 21 raças, especialmente bovinos. O estado de Minas tem o terceiro maior rebanho do país, com 22 milhões e 400 mil cabeças. A pecuária mineira gera 1.380.000 empregos formais. Mas a feira também reúne criadores de ovinos, caprinos e cavalos de várias raças. Este ano, somente os criadores do Manga Larga Marchador trouxeram 220 animais para comércio e leilão. Existe a comercialização para cavalgada, para enduro, para lida nas fazendas, para o gado. A Superagro foi criada em 2005 com o objetivo de divulgar e incentivar a realização de negócios entre os diversos produtores e fornecedores do segmento de agronegócios. Em Minas Gerais, só no ano passado, o setor movimentou 74 bilhões de reais, o equivalente a 30% do PIB do estado. Em sua última edição, a Superagro realizou negócios da ordem de 32 milhões de reais. Segundo o diretor-geral do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, Altino Rodrigues, a feira demonstra a representatividade e o potencial mineiro para o agronegócio. Temos aqui produtores rurais das diversas regiões do estado, mostrando uma excelente genética, né? E uma oportunidade também que os expositores, os produtores de insumos têm para fazer os seus lançamentos, fazer as suas propagandas de seus produtos para essa grande produção. Este ano, durante a feira, também está sendo realizado no Expo Minas o 17º Congresso Brasileiro de Apicultura, com a participação de 2.500 produtores. Em Minas, existem 4.500 apicultores e a produção chega a 4.000 toneladas por ano, o que demanda cerca de 20.000 empregos diretos e indiretos. O estado também responde por 70% da produção nacional de própolis, que é de 42 toneladas por ano. E a produção mineira já chegou ao mercado externo. A própolis de Minas Gerais é a própolis preferida pelo mundo asiático. E, com certeza, nós podemos aumentar essa produção dependendo da demanda. A Superagro vai até o dia 8 de junho. Outras informações no site do evento ou pelo telefone 3313-6775. O Programa Educacional de Resistência às Drogas, desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais, completa 10 anos. Até agora, cerca de 1 milhão de alunos já receberam a visita dos policiais para um bate-papo em sala de aula. No último fim de semana, 2.000 alunos participaram de mais uma formatura do programa. Familiares, alunos e policiais lotaram o local onde foi realizada a formatura dos alunos da 4ª série de escolas municipais e estaduais de Belo Horizonte. O programa, que completa 10 anos em Minas Gerais, já atendeu mais de 1 milhão de jovens. E a prevenção, como maior arma no combate à criminalidade, tem gerado resultados. Antes eu tinha medo dos policiais, mas hoje agora eu não tenho. Porque eles estão ensinando a gente ficar longe das drogas, porque as drogas é um caminho ruim. E o que você aprendeu participando desse projeto, que é o PROER? Não fumar, não beber e não usar droga. Considerado referência nacional no atendimento às famílias, o Programa Educacional de Resistência às Drogas conta com a colaboração de policiais militares devidamente capacitados para o desenvolvimento de diversas atividades em sala de aula com os estudantes. Iniciativa que agrada, inclusive, os pais. Agora eu me sinto mais tranquila porque eles têm consciência disso, que droga é uma droga. Eu acho importante pelo seguinte, que para a criança já começar com uma educação que hoje não está existindo, né? O trabalho é cooperativo, não é só um trabalho da polícia. É polícia, escola e família. Então esse conjunto, esse triângulo que está contribuindo nessa formação. E por hoje é só. Voltaremos amanhã. Até lá!
Começa agora o Jornal Visual Minas. Estamos no período de queimadas, uma preocupação para as brigadas de incêndio. No Parque das Mangabeiras, a maior área verde da capital, o trabalho de prevenção já começou. Sol, baixa umidade do ar e sem chuva. Essas são características típicas desta época do ano. A vegetação sente a falta d'água e é neste período de junho a outubro que os incêndios são mais comuns. No ano passado, em Minas, as chamas destruíram 34 mil hectares de mata, o que equivale a 34 mil campos de futebol. O Parque das Mangabeiras possui a maior área verde de Belo Horizonte. Em 2007, foram registrados aqui e nas reservas do entorno 23 focos de incêndio. Este ano, desde maio, uma equipe realiza ações de prevenção. Uma das medidas é o aceiro. Em alguns trechos, a vegetação é retirada para evitar que o fogo se espalhe. 28 pontos de água estão espalhados no parque para o controle de incêndio em locais de difícil acesso. Em Nova Iguaritas, há vigias 24 horas que monitoram a presença de visitantes. E recentemente foram instaladas 2 câmeras. Por meio delas é possível acompanhar dia e noite os focos de queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 80% dos incêndios são causados pelo homem. Normalmente os incêndios são criminosos. Mas tem também os incêndios que são feitos por culto religioso, que acontece muito nessa região, que os montes, então o pessoal é muito frequente, quase que 24 horas. Os bombeiros alertam. Velas e fogueiras usadas em cultos religiosos ou em acampamentos devem ser acesas em locais limpos, sem vegetação. E antes de sair do local, apague o fogo. Na área rural, o lixo orgânico não deve ser queimado, e sim enterrado. Não jogue pontas de cigarro na mata. E para o agricultor que queira fazer a queimada controlada, é necessário ter a autorização dos órgãos ambientais. O incêndio florestal, ele além de matar animais, matar a própria flora e trazer erosões, traz ali um transtorno até de saúde pública, que é a inalação de gases e própria e a poluição do ar. A pena para quem provoca o incêndio é de 2 a 4 anos de prisão e multa. As consultas ao primeiro lote de restituições do imposto de renda deste ano devem ser liberadas na próxima terça-feira, dia 10. A liberação foi anunciada para a última quarta-feira, mas foi adiada. O primeiro lote será pago aos contribuintes no dia 16, com prioridade para os idosos. A Casa da Cultura de Betim, na região metropolitana, é uma das atrações turísticas da cidade. Construído no século XVIII, em pleno ciclo do ouro, o casarão abriga um pouco da história e da cultura do município. A Casa da Cultura é um dos cartões postais de Betim. A fachada de pedras dá charme à Praça Milton Campos. Ela foi erguida no século XVIII, em 1711, durante o ciclo do ouro de Minas Gerais. Serviu de pousada para os tropeiros que vinham de outros estados rumo às vilas de mineração. Na década de 80, a prefeitura desapropriou o casarão, que passou por uma reforma. Foi preciso reconstruir grande parte da estrutura, como o assoalho, o forro e as paredes. A casa ela estava 60% mais ou menos da área dela toda estava demolida, praticamente em demolição, caída, telhado, sem telhado. Houve grande preocupação em preservar as características originais da casa. Sadi é o engenheiro responsável pela reforma. Ele se orgulha do trabalho realizado. Nós fizemos um memorial descritivo de tudo aquilo que nós íamos fazer e durante a restauração nós fomos em busca disso. Eu fui em vários lugares em Minas Gerais, atrás de material, atrás de madeira. Há 10 anos, a Casa da Cultura foi tombada como Patrimônio Histórico-Cultural de Betim. É um marco da cultura na nossa cidade, onde efetivamente a gente tem a oportunidade de congregar todas as